Boa tarde, nono ano CPMG, aqui é o professor Arilson. Vamos continuar nossos estudos, né? Vamos continuar o nosso conteúdo de matemática. Agora vem a tarefa 9 e antes da tarefa, a explicação. Equações biquadradas. Nós ainda estamos falando de equação do segundo grau, tá certo? Agora vamos falar dessa chamada equação biquadrada. Primeiro detalhe, para você chegar nessa ideia de equação biquadrada. Toda equação do segundo grau tem essa característica, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. O que acontece na equação biquadrada? Ou seja, bi quer dizer duas vezes, não é? Quadrada duas vezes. O que significa eu pegar, por exemplo, um x, colocar ele ao quadrado uma vez e colocar ele ao quadrado outra vez? X ao quadrado elevado ao quadrado, qual é a propriedade que eu tenho aqui para usar com esses expoentes? O que fazer com eles? É multiplicar, não é? Então, x ao quadrado é x elevado à quarta, tá bom? Vamos lá então na explicação. Equações biquadradas. Equações biquadradas são escritas genericamente da seguinte forma: multiplica x à quarta mais b que multiplica x ao quadrado mais c igual a zero. Tá certo? Então, a equação biquadrada, onde era para ser x ao quadrado, aparece x à quarta. Aonde era para ser só x, aparece x ao quadrado. Dá uma olhada aqui e aqui, tá certo? E o termo c continua ainda sendo um termo independente, tá bom? Para determinar suas raízes, ou seja, para encontrar as raízes de uma equação que está ao quadrado duas vezes, uma equação biquadrada, devemos apresentá-la como uma equação do segundo grau. Aqui, quando ela está biquadrada, ela é uma equação do quarto grau, porque a gente olha o maior expoente. Então, nós vamos ter que dar um jeito de fazer ela ficar com a cara da equação do segundo grau para usar as fórmulas, né? Fórmula de Bhaskara e tudo mais. Então, observe como é feito isso e como vai ser pedido para você fazer nos exercícios. Exemplo, sendo U igual a R, ou seja, o universo de resultados possíveis dentro do conjunto dos números, determine as raízes das equações seguintes. Letra A, x menos 5x ao quadrado mais 4 igual a zero. Essa equação é uma equação do segundo grau? Não, ela é do quarto grau. Mas dá para perceber que ela é biquadrada, ela está ao quadrado duas vezes. Por quê? Porque é o mesmo que você olhar aqui e pensar o seguinte: x à quarta é o mesmo que x ao quadrado, certo? Menos 5 que multiplica em x ao quadrado, mais 4 igual a zero, tá bom? Então, em todos os exercícios que vão aparecer, quando aparecer a equação desse jeito aqui, que é chamada de biquadrada, o que você vai fazer? Você vai desmembrar o x à quarta em x ao quadrado. E o resto você mantém normal. Porque agora o segredo aqui é você fazer uma substituição. Eu vou até escrever aqui, ó. Eu vou substituir temporariamente, tá? Isso aqui depois volta ao que era antes. Substituir x ao quadrado, vamos escolher uma letrinha qualquer, por y. Pode ser y. Por y. Então, como é que vai ficar essa equação? Onde tiver x ao quadrado, nós vamos colocar y. Então, vamos lá? X ao quadrado está de vermelhinho aqui, não tá? Então, no lugar de x ao quadrado, eu vou colocar y. Y, olha lá, ao quadrado. Ao quadrado. Menos 5 que multiplica... Olha quem está aqui. Não é outro x ao quadrado? Então, 5 que multiplica y. Então, eu substituí esse x ao quadrado por y. Esse segundo x ao quadrado por y também. Mais 4 igual a zero. Pronto.
Então, na verdade, você poderia ter feito isso mais rápido, né? Eu só estou demonstrando aqui. Como é que fica bem escritinho isso aqui? Olhando aqui na primeira equação, que é uma equação biquadrada, você faz a substituição de trocar x ao quadrado por y. Então, vai ficar y ao quadrado menos 5y mais 4 igual a 0. Esta equação é uma equação do segundo grau, tá certo? Mas o y aqui, o que o y significa? O y significa, ó, y é o mesmo que x ao quadrado, tá bom? Foi essa a substituição que nós fizemos. Então, vamos resolver esta equação aqui, ó. A gente resolve essa do segundo grau. Depois a gente desfaz a troca que a gente fez, tá? Então, vamos lá. Quem é o termo A, B e C? O A aqui é 1, o termo B é menos 5 e o termo C é 4. Vamos calcular o delta, então? Quanto que vai ser o delta aqui? Opa. Delta é igual a B quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, o delta será B ao quadrado menos 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 4. O delta vale 25 menos 4 vezes 1, 4 vezes 4, 16. Quer dizer que o delta aqui vale 9. Tá bom, então vamos para a fórmula de Bhaskara, né? A fórmula de Bhaskara é y é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de quem? De delta. Tudo isso dividido por 2a, certo? Então vamos lá. Então, e regra, esse menos aqui. Quem é o b? Menos 5. Menos 5, mais ou menos raiz quadrada de delta. O delta é 9. Tudo isso dividido por 2 vezes a. 2 vezes 1. Vou mudar a cor aqui para ficar melhor. Então, y é igual. Menos vezes menos é mais, vai dar 5. Mais ou menos raiz quadrada de 9, que é 3, dividido por 2 vezes 1, 2. Tá bom. Então, aqui eu tenho um y1 e um y2. Eu vou chamar de y', que vai ser 5 mais 3 dividido por 2. Quanto que vai dar isso? 5 mais 3, 8. Dividido por 2, 4. E o outro y? Y duas linhas, ou o segundo y que eu tenho, é 5 menos 3 dividido por 2. 5 menos 3 é 2, que dividido por 2 é 1. Então, quais são os resultados intermediários que eu encontrei? Eu encontrei que o y vale 4 ou 1. Tem essas duas respostas. Mas, você se lembra da substituição que nós fizemos no começo? Nós não estamos resolvendo uma equação do segundo grau, nós estamos resolvendo uma equação do quarto grau, ou seja, uma equação biquadrada. Qual foi a substituição que nós fizemos? Nós escrevemos que y é igual a x ao quadrado. Ou x ao quadrado igual a y, vai ficar melhor para nós aqui, tá? Então, vou mudar de lado isso aqui. Então, nós trocamos x ao quadrado por y. X ao quadrado é igual a y. Então, agora que nós já encontramos quem é o y, é hora de você desfazer a troca. Desfazer a substituição é você voltar aqui e fazer assim, ó. Para y valendo quanto? 4, que foi a primeira raiz. Como é que vai ficar isso aqui, ó? Vai ficar x ao quadrado igual a 4. Então, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 4. X é igual a mais ou menos 2. Pronto. E a outra substituição que nós devemos fazer, né? É que x ao quadrado... Opa, peraí. Agora, para y igual a 1. Nós fizemos para y valendo 4, que foi o x, o y'. Agora, para y igual a 1, que é o y duas linhas. Vai ficar x ao quadrado igual a y, x ao quadrado igual a 1. Então, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1. Quanto que dá isso? X é igual a mais ou menos
1. Pronto. Então, respondendo ao início aqui, quais são as raízes desta equação dessa equação biquadrada? X à quarta menos 5x ao quadrado mais 4 igual a 0. A solução eu vou colocar aqui no final. A solução é mais 1 e menos 1, mais 2 e menos 2. Então, eu vou colocar assim, ó, mais ou menos 1 e mais ou menos 2. Essa é a solução, certo? Tem mais um exemplo, letra B, antes dos exercícios. Tá bom? Vamos tentar entender aqui também. Então, vamos fazer mais rápido isso aqui, de forma mais prática. Esta equação, ela é do segundo grau. Opa, ela é biquadrada. Aqui tá faltando, tá? Aqui é o quadrado aqui, ó. Faltou na digitação. X à quarta mais 2x ao quadrado menos 3 igual a 0. Então, como é que eu vou pensar isso? Eu vou escrever x ao quadrado mais 2x ao quadrado menos 3 igual a 0. Agora eu preciso fazer uma substituição. Eu vou substituir o x ao quadrado por qual y? Pode ser A, pode ser B, você escolhe, tá? Vamos deixar y de novo. Substituir x ao quadrado por y. Então, onde tiver x ao quadrado, a gente coloca y. Então, vai ficar y elevado a esse quadrado aqui, ó. Y elevado ao quadrado mais 2 que multiplica x ao quadrado. Então, para nós vai ser y agora, menos 3 igual a 0. Pronto. Com essa substituição, nós transformamos uma equação biquadrada em uma equação do segundo grau. E vamos resolver ela. Quem é o coeficiente A? É quem multiplica o y ao quadrado, é 1. Quem é o coeficiente B? É 2. Quem é o coeficiente C? É menos 3. Então, vamos lá. Vamos começar calculando o delta, né? Delta vale B quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual a 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 3. Então, delta é igual a 4. Menos vezes menos vai ficar mais. 4 vezes 1, 4 vezes 3, 12. Nosso delta aqui é 16. Ainda bem, né? Porque tem raiz exata. Então, quanto que vai valer o nosso y? Y é igual a menos b mais ou menos raiz de delta, tudo dividido por 2a. Isso é a fórmula de Bhaskara, né? Então, y é igual menos da regra. Quem é o termo b? 2. Mais ou menos raiz quadrada de delta. O delta é 16. Tudo aqui dividido por 2 vezes a, 2 vezes 1. Pronto. Então, vamos para a resposta. Y é igual a menos 2, mais ou menos raiz quadrada de 16. É 4 dividido por 2 vezes 1, 2. O primeiro y, quanto vai valer? Vamos chamar de y'. Vamos pegar o positivo, vai ficar menos 2 mais 4 dividido por 2. Menos 2 mais 4 dá 2, que dividido por 2 é 1. O primeiro y que eu encontrei é 1. E o segundo y, que agora usando o menos ali dentro, né? É menos 2, menos 4 dividido por 2, que vai dar menos 2 menos 4, menos 6 dividido por 2 é igual a menos 3. Pronto. Então, eu encontrei um resultado provisório, né, para esta equação, que é 1 e menos 3, para y, né? Vamos desfazer a substituição que nós fizemos? A substituição que nós fizemos era o x ao quadrado de y. Por isso que a equação deixou de ser biquadrada e passou a ser uma equação do segundo grau. Mas agora nós temos que desfazer. Então, se x ao quadrado é igual a y, qual vai ser o resultado para y igual a quanto? Para y igual a 1, que foi a primeira resposta que a gente encontrou. Para y igual a 1, vai ficar x ao quadrado igual a 1. Então, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1. X igual a mais ou menos 1. Pronto.
Isso aqui já vai fazer parte da solução da equação biquadrada. E para y valendo menos 3, para y igual a menos 3, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. X ao quadrado igual a y, x ao quadrado igual a menos 3. X igual a raiz de menos 3. Existe raiz quadrada de número negativo? Não, não existe. Então aqui para nós, ó, tá fora. Não tem como continuar aqui, né? Não existe raiz de número negativo. Portanto, a solução da equação biquadrada é menos 1 e mais 1. Ou seja, é só isso aqui, ó. É mais ou menos 1. Essa raiz menos 3 não trouxe solução, né? Então, tá aí explicada a letra B. É só você fazer isso, tá bom? Então, o passo a passo é: escreva x à quarta desse jeito aqui. Faça sempre essa substituição. Escreva a equação como se fosse do segundo grau, desse jeito. Encontre as raízes e depois desfaça a substituição que você fez. Tá bom? Então, os exercícios que vão aparecer para vocês estão aqui, ó. Opa. Aqui, ó. Exercício número 1. Assinale ou marque quais das aparece a equação biquadrada. Número 2, para resolver do jeito que foi resolvido ali. Tá bom? São esses aí. Então, façam. Tchau, tchau.